Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, vamos sim, vamos falar com Deus. Vamos abrir o nosso coração nessa manhã e entrar na presença do Mestre em oração, pedindo que Ele nos revista com o seu poder e, é claro, nos fortifique neste dia que se chama hoje para mais uma peleja, para mais uma batalha, para mais uma busca. Vamos sim buscar aquele que é poderoso e que faz infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. É manhã de providência, é manhã de vitória, é manhã de novidade, é manhã de surpresa. É por isso que nós não podemos, é claro, a cada manhã permitir com que a adversidade, o gelo do desencanto tome conta da nossa vida. Ao contrário, nós andamos em novidade de vida. Não andamos segundo aquilo que os nossos olhos veem, mas sob a perspectiva daquilo que o Senhor nos prometeu. E eu creio que nessa manhã o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele está fazendo, ou melhor, Ele está trabalhando de uma forma maravilhosa para nos surpreender e para nos abençoar. Então, em nome de Jesus, não desista. Abra nessa manhã a sua boca e comece a agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos tem dado de estar na sua presença, glorificando o seu nome, buscando a sua presença em todo o tempo, exaltando pelas bênçãos, aleluia, que Ele já nos deu e pelas muitas que ainda estão por vir. Eu creio que enquanto há vida, há esperança. Então, independente das lutas e consequências que tenham sido acarretadas devido às lutas ou decisões que nós venhamos ter tomado ao longo do curso da nossa vida, nesta manhã pode ter certeza de uma coisa: Deus, o Senhor, Ele nos honrará, Ele nos abençoará, Ele nos exaltará, Ele nos fortalecerá. Hoje eu me lembrei bem da minha música, Manassés e Efraim. Aquela música, ela é simplesmente maravilhosa e ali nada mais é do que a prova de que Deus, o Senhor, vive. Ele vive e por isso nós podemos crer no amanhã. Quando José estava ali como vítima sobre as mãos daqueles que o odiavam, querem dizer, acabou a tua vida. E isso não só da parte da sua família não, viu? É, meu filho, quando você se posiciona em tentar obedecer a Deus, você vai contrair grandes inimigos contra a tua vida. E ele estava ali como fruto e consequência do ódio dos seus irmãos pela vida dele, do ódio da mulher de Potifar, que não cedeu à tentação de se deitar com ela naquela ocasião, mas a palavra do Senhor fala que ele sofreu anos e anos as consequências desse ódio, mas Deus, o Senhor, restaurou a sua história e o honrou, e lhe concebeu, aleluia, a oportunidade de ter o seu filho Manassés, que foi o seu primogênito, e Efraim, que com certeza aqueles nomes, aqueles filhos eram o começo de uma nova história, que o Senhor estava por escrever nas suas vidas. Manassés, cujo nome significa Deus me fez esquecer. Queridos, nós iremos entrar no estágio da nossa vida que nós não lembraremos mais os dias de luta e peleja que passamos. Nós iremos entrar num período da nossa vida na qual nós não lembraremos os maltratos por parte daqueles que se dizem irmãos ou que são literalmente o nosso irmão, porque com certeza Deus nos fará, aleluia, prosperar também na terra da nossa aflição. Ou seja, nos dará também o nosso Efraim e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus está trabalhando, querido. Deus está pelejando, minha irmã. Em nome de Jesus, nesta manhã, nós iremos continuar na dependência de Deus. Nós iremos continuar, aleluia, na dependência desse Deus que é todo-poderoso. E Ele, com certeza, baterá o martelo em direção à nossa vida, dará sustentação à nossa caminhada, nos dará força contra as hostes demoníacas do inferno e não permitirá com que o mal prevaleça e nós venhamos ser derrotados. De maneira alguma, nesta manhã, pode fechar o seu punho e ir para a batalha, porque Deus, o Senhor, Ele nos revestirá com seu poder e o nome dEle vai ser glorificado. Pode enfrentar essa afronta, pode enfrentar essa peleja, porque com certeza toda crítica, todo levante, todo gigante, todo mal que vier contra nós não prevalecerá
prevalecerá. Nessa manhã, o Senhor, o Todo-Poderoso, o guarda de Israel, que conhece a nossa dedicação, que conhece a nossa integridade, ele não dará pausa, ele não dará tempo, ele se levantará e cuidará pessoalmente da peleja na qual tu tens sido envolvido. Eu creio, querido, que nesta manhã, o nosso Deus, ele pode e ele faz feitos prodigiosos para que o nome dele venha a ser glorificado. Por isso, em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero que você se levante nesse 22º dia de campanha e pode ter certeza de uma coisa: Deus está, aleluia, de forma tremenda, de forma maravilhosa, colocando um ponto final em algumas causas que nós já julgamos perdidas e está aliviando o teu coração, restaurando a tua esperança, estendendo o braço de poder para que nós venhamos contemplar que literalmente para nós, o seu povo, os cansados, os aflitos, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso lugar, aleluia, de descanso. Portanto, nesta manhã, entrega o teu caminho na mão do Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu sei que a dor da rejeição é cruel, eu sei que a dor da peleja em alguns momentos, ela tende a nos puxar para baixo dizendo: se acabou, tu não tem mais vigor, permaneça derrotado, não tem mais jeito para você. Porque em alguns momentos, queridos, é melhor pensar que não tem mais jeito e se entregar à miséria, se entregar à derrota, até que retomar o ânimo, se levantar do tombo, arregaçar as mãos e pra peleja de novo. Nesta manhã, em nome de Jesus, persevera. Ainda que você diga: ai, 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 tá doendo demais, Deus manda dizer: se levante, porque o seu destino final ainda não chegou. A sua hora ainda não bradou, mas vai chegar. Pode ter certeza, vai chegar o teu momento, vai chegar o nosso momento e a igreja triunfará, porque o Senhor com certeza já tem um dia glorioso da nossa vitória abençoada, agendada, para que o nome dele venha a ser glorificado. Nós vamos romper, meu filho. Nós definitivamente não vamos viver uma vida totalmente derrotado. Isso não existe. Nós podemos até nesse exato momento estar sendo acusado. Nós podemos exatamente nesse momento estar sendo incompreendido. Porque o que não falta na caminhada do crente são xerifes da vida alheia, fiscais da moralidade humana. Eles ficam pelejando na espreita, porque o interesse deles é falar mal, é meter mesmo pau, é destruir aquele que já está tombado e caído. Mas nessa manhã nós temos aquele que é o nosso sustentáculo, que é o nosso alicerce, que nessa manhã nos toma pela sua mão direita e pergunta: ei mulher, ei homem, ei jovem, cadê aqueles que te acusavam? Cadê aqueles que te condenavam? Essa palavra foi proferida, aleluia, no capítulo 8 do livro de João, quando aquela mulher foi arrancada do quarto em um verdadeiro flagrante adultério e foi levada à presença do mestre. Mas aqueles homens não tinham a intenção apenas de expor aquela mulher com o seu pecado, mas apanhar Jesus num deslize. E eles pegaram aquela mulher como isca e disseram: tá aqui, essa destruída, essa derrotada, essa sujesmunda, essa cachorra imunda, diz aí o que é que vai acontecer com ela. Todos salivando sangue, com pedra na mão, querendo destruir aquela vida. Irmãos, em alguns momentos o meu coração fica muito temeroso, pavoroso, quando se vê em crentes como esses aqui, dentro da igreja, com pedras na mão para matar, enquanto o Senhor naquele momento ficou só vendo o rush daquele povo, ficou só vendo o movimento. Eita Jesus, Deus está vendo o movimento de tudo. Oh, rebecanda rabassuriandecai. Deus está vendo o movimento de tudo. Ele não está alheio a nada. Enquanto aqueles estavam ali mal intencionados, não apenas querendo matar a mulher com um sentimento suicida, destrutivo, com um sentimento homicida, desculpa, melhor falando, corrigindo. Naquela ocasião eles queriam era pegar o mestre. Eles queriam era simplesmente colocá-lo numa sinuca para ver se ele se contradiria quanto à sua palavra, quanto à lei. Mas a Bíblia fala de forma clara que naquele momento, ao invés de responder, Jesus silenciou. E o silêncio de Jesus bradou tão mais alto do que qualquer palavra que ele pudesse ter dito, de forma positiva ou negativamente falando. E é isso que eu digo para você agora. Se você tiver que dar satisfação à sua vida a alguém, dê o silêncio.
Rabachá, que anda, lamanda, gaçu. Talvez você esteja ensaiando o que você vai dizer como resposta àqueles que têm tentado te destruir, aqueles que têm tentado acabar com você, aqueles que têm dito, oh, não tem mais jeito não, tô só aqui espreita, na espreita, para ver o tamanho da queda, para ver o tamanho da derrota. Eita, Jesus, eles se esqueceram que tu serve um Deus de livramento, eles se esqueceram que tu serve a um Deus que veio para salvar e não para condenar. Nesta manhã, meu querido, a pergunta de Deus é a mesma. E tu? Ei, olha pra dentro de você. Você nunca pecou não, sabichão? Você nunca falhou não, bichão, sertão? Eita, Jesus, nesta manhã, Deus do Senhor quer que nós venhamos entender que essa peleja não é nossa, essa peleja é de Deus. Ele está na frente. E se os teus acusadores estão dizendo é aqui o fim da linha, eu vou acabar com a vida dela, eu vou expor a vida dele, eu vou destruir essa situação de uma vez por todas e vou mostrar que eu sou o justiceiro. Ah, coitado, nesta manhã o Senhor te faz uma pergunta, acusador. Cadê? Tu nunca pecou não? Se tu nunca teve um pecado, pois comece a tirar a primeira pedra. E naquele momento a palavra de Deus foi proferida e os acusadores da mulher foram saindo todos com o rabo entre as pernas. Ei, meu filho, não há nada contra a verdade senão a própria verdade. Os acusadores daquela mulher começaram, aleluia, a se esconder e sair de fininho. E o Senhor olhou em volta, de repente não tinha mais ninguém. E o Senhor olhou para aquela mulher e disse: mulher, cadê aqueles que te acusavam? Cadê aqueles que te trouxeram para matar? Porventura, eles se sumiram, desapareceram, alguma coisa aconteceu para que eles não pudessem ficar aqui? Pois é, mulher, eu sei, te digo nesta manhã, eles foram embora, os teus acusadores se foram, ninguém te condenou, pois eu também não te condeno. Vai e não peca nunca mais. Nesta manhã é claro que Deus não vai fazer vista grossa contra o nosso pecado, mas é com certeza uma coisa eu te digo, Ele também não nos trata segundo o nosso pecado, segundo a nossa necessidade de ser punido, mas o Senhor nos trata com misericórdia perfeita. E nessa manhã pode ter certeza, uma coisa eu te digo sem medo de errar: Ele veio não para condenar, mas para salvar. Ele veio não para esmagar a cana quebrada, mas para restaurar o pavio que está fumegando. Nesta manhã se levante, ainda que você esteja rastejando, caído, tombado, ferido, mas o Senhor é contigo. O Senhor está trabalhando, o Senhor está vendo, o Senhor está acompanhando. Nessa manhã toda armadilha está sendo quebrada, nesta manhã todo mal está sendo destruído. Nesta manhã nós contemplaremos em nome de Jesus a vitória de uma forma completa e plena, segura, de uma forma, aleluia, fiel, de uma forma eficaz, do começo para o fim, não do meio para o começo, nem do final para o início. Não, querido, eu quero te declarar essa palavra como um alento da parte do Senhor para a tua vida. Se tivermos que recomeçar, se tivermos que começar, vamos fazer a coisa certa do começo. E eu te digo uma coisa: revestidos do poder de Deus, nós veremos contemplar, aleluia, nós contemplaremos o Senhor trabalhando de forma poderosa na nossa vida, e o nome dele vindo a ser glorificado. Nesta manhã, neste dia que se chama hoje, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma vai chegar à tua casa. O Senhor, ele vai agir, ele vai reagir, ele vai mudar o curso da história. Ele está trabalhando no cenário da terra para te mostrar que literalmente só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Deus é o nosso provedor. É Ele quem controla as circunstâncias. É Ele o Senhor causador do nosso sucesso.
É a vitória que vem dele, aleluia, que nos mantém caminhando e crendo que é ele o provedor do nosso triunfo. Se temos feito dele, aleluia, a nossa torre forte, o nosso ajudador, o nosso advogado, eu não tenho a menor dúvida de que ele criará situações para que o nosso triunfo e a nossa conquista venha acontecer. Por mais que nesse exato momento você diga, pastora Ivna, não estou suportando mais, suporte um pouco mais, porque no fim do túnel nós encontraremos uma luz, porque ainda que lá não tenha saída para nós, Jesus Cristo que é a porta, ele abrirá e ele nos levará aos pastos verdejantes e nos conduzirá aos mananciais de água. Eu sei que nesse exato momento Deus, o Senhor, está pelejando pela tua vida. Não te assombra, não sai fora, espera, confia. Deus está preparando aí, meu filho, é um tempo, aleluia, de muitas bênçãos para a tua vida que tu nunca viveu. Sabe o que você nunca viveu? Deus, o Senhor, está dando estrutura para esse negócio. Ele está colocando cada coisa no seu devido lugar. E ele diz, filho, não temas. Eu te conheço. Conheço as tuas estruturas. Conheço os teus temores. Porventura não sabes tu que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor arremessa para longe de nós toda ameaça e nos faz olhar para frente e acreditar que, independente das circunstâncias, Deus, que é sabedor de todas as coisas, aquele que nos remiu, nos chamou e nos separou, está preparando um tempo de crescimento e vitória, que não há muralhas e nem reveses que possam impedir que Deus, o Senhor, opere de forma tremenda e nos ajude a vencer essa adversidade de cabeça erguida, sem vergonha alguma e sem nenhum tipo de culpa. Nesta manhã, se o mundo te odeia, o diabo te persegue, a peleja é grande, o sofrimento nem se fala, pode ter certeza, se fortaleça quanto a isso, porque o deserto que você está, com certeza, ele não é um acidente de percurso, é Deus, o Senhor, te treinando, é a escola superior de Deus, para te colocar dentro da terra da promessa, aonde toda lágrima cessará, aonde a dor não existirá, aonde o nome do Senhor vai ser glorificado, e a tua leve e momentânea tribulação te fez triunfar por meio da tua fé em Cristo Jesus. Oh, Remanagia sou de cantalas. Esse estreito, aleluia. Essa luta, esse aperto tem um preço. Nesta manhã pode ter certeza de uma coisa. Ainda que a tua estrada, a tua caminhada esteja crivada de espinhos, cercada de inimigos, e você diga, pastora Ivna, vai ser impossível eu sair dessa. Eu posso falar isso de causa própria, porque existem situações que eu já tenho vivenciado, que literalmente eu digo, vou me conformar, não tenho o que fazer. Mas de repente eu sou invadida pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor diz assim de forma clara, Ivna, você se esqueceu que eu sou o Criador? Você se esqueceu da promessa? A promessa de Deus, meu querido, ela não é meramente. A promessa de Deus, ela se cumpre. E eu esperarei no meu Senhor. E eu farei em nome de Jesus o que for possível para te manter comigo aqui, esperando o trabalhar de Deus. E o controlador das nossas vidas, o abençoador da nossa causa, aquele que botou por terra todo o flagelo, todo o medo, todo o atormentamento, foi Ele que venceu por nós e nos fez, por meio da nossa fé em Deus, foi muito mais do que vencedores.
Está chegando aí um tempo de restauração. Está chegando um tempo de promessa. Está chegando um tempo de alegria. Alegria essa que perdurará para a nossa eternidade. Ei, nessa manhã o Senhor está restaurando a tua dignidade. Está restaurando o teu coração. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Porque quando nós somos marcados por Deus, nós temos 2 tempos na nossa vida. Escute isso. Quando nós somos marcados por Deus, nós temos 2 tempos na nossa vida, o antes e o depois. Assim como a Bíblia foi escrita, aleluia, em o antes de Cristo e o depois de Cristo, assim a nossa vida perante o Senhor. Um livro marcado com o antes e o depois de Cristo. É uma história modificada, é uma história reformulada. Estamos nessa manhã passando por mais uma reforma. Acredite, acredite. Essa reforma é de Deus purinha para a tua vida. Nessa manhã eu creio que o Senhor nos concederá vida eterna. Eu creio que Ele nos concederá crescimento. Eu creio que Ele nos concederá triunfo. Eu creio que Ele entrará na peleja por nós. Eu creio que esse Jordão para nós, aleluia, com certeza, não é prenúncio de fim de linha, mas é prenúncio de crescimento. É prenúncio de terra prometida. Nesta manhã, pode ter certeza, ainda que você esteja vivenciando esses 40 dias de jejum e sendo tentado pelo diabo, o Espírito Santo de Deus está te enchendo agora. E eu creio que com certeza, ainda que as lutas venham nos questionar e as adversidades se levantem para apagar a nossa fé, maior é Deus para quebrar os dardos inflamados do mal por intermédio da nossa fé. E o nosso jejum e a nossa oração nos manterá cheios da palavra, cheios do Espírito Santo. E nós teremos vitória nesse campo de batalha, porque nele quem tem acesso é o Senhor que vence a nossa peleja. E que com certeza neste dia que se chama hoje, está nos dando uma estrutura diferenciada. E toda conspiração contra nós, o Senhor há de resolver. Eu creio que nesta manhã, nós estamos entrando numa nova área, num novo tempo. Ainda que nós venhamos estar vivendo um momento de luta e você se sinta totalmente desfundamentado, sabe? Quando puxam assim o teu tapete. Meu filho, não é fácil não. Há histórias que falam, na história da igreja, os historiadores dizem que o Império Romano tinha tanto ódio dos judeus. Irmãos, era tanto ódio dos judeus, que se um judeu caísse na mão de um bárbaro, caísse na mão de um daqueles homens de guerra, eles eram totalmente destruídos. E segundo historiadores, houve um tempo em que um dos imperadores daquele Império Romano, ele, para destruir literalmente a história do povo de Deus, ele mandou destruir a cidade. E não conformado, ele mandou arrancar os alicerces. Já pensou? Isso mesmo. Mandou arrancar os alicerces para ninguém nem saber que ali havia existido o povo judeu. Tem gente que não quer tirar você só da igreja não, meu filho. Tem gente que quer deletar você, não é só dessa rádio não, meu filho. Tem gente que não quer destruir você, não é só da sua cidade não, minha irmã. Se ligue. Ele quer acabar com a tua raça e te jogar no inferno. É desse modelo. Pastora Ivna, tem gente assim? Tem. Tem e como tem? E como é que eu devo fazer quando eu estiver passando por uma situação como essa? Submetei-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aquele que tem as rédeas da nossa vida na nossa mão, ele é poderoso para desfazer toda armadilha, todo ato ardiloso do mal contra nós. E eu não tenho a menor dúvida de que todo ato covarde, de que todo laço do inferno vai ser quebrado pelo poder que é no nome de Jesus. Nessa manhã, aquele que nos conduz de glória em glória,
Ele vai abalar sim toda a estrutura do mal. E vai nos manter fortalecidos com as nossas estruturas nele, porque uma vez que nós estamos firmados em Deus, nós não pereceremos. Nesta manhã, o Senhor, aleluia, estende a mão sobre a tua vida e diz: não se preocupe, filho meu, porque se tu tem feito de mim o teu fundamento, ainda que o vendaval seja grande, tu não perecerá, tu contemplará o Senhor punindo o erro do teu inimigo, e aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados. Se preparem. O Senhor chegou, aleluia, para Marta e Maria, diante do momento caótico na qual elas estavam vivendo, que era a perda do seu irmão. E o Senhor disse para elas no capítulo 11 do livro de João: se tu creres, se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Nessa manhã eu quero finalizar essa meditação dizendo para você que não há causa perdida quando Jesus Cristo chega. Não há problema insolúvel quando colocamos na mão do Todo-Poderoso. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença, Senhor, em mais um dia de campanha. A tua palavra disse, aleluia, no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 11, que o Senhor passou pelo monte, e o vento forte veio, rachando o morro e quebrando rochas. O Senhor passou, e o fogo desceu do céu, e o terremoto também se fez. E a tua palavra diz que naquele momento, o teu servo, ao ver os teus sinais, ele se levantou e ele veio para a ponta, para a porta, para o cume do monte, porque ele sabia que não estava sozinho. E é por isso que nessa manhã, Senhor, depois desse vendaval, depois desse quebra-quebra, depois desse levante, depois desse terremoto, nós vamos nos levantar, porque eu sei que se isso não nos abalou e não derrubou a caverna na nossa cabeça, é porque ainda tem trabalho para ser feito. Assim, meu Deus e meu Pai, receba a minha oração. Receba, Senhor, em nome de Jesus, o meu clamor pela tua nação, o meu clamor pela tua igreja, o meu clamor pela tua noiva. Porque, Senhor, estamos nos preparando para o arrebatamento da igreja. Há quem esteja se preparando para ficar aqui nessa terra. Há quem esteja se preparando para voltar a morar aqui de novo. Mas nós estamos nos preparando para morar lá. Aleluia! Para ser arrebatado. E então vereis um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra é passado. Nós estamos nos preparando para um novo tempo. E eu creio que nessa manhã o Senhor está preparando, sim, um novo tempo de vitória para as nossas vidas. Pois é em nome de Jesus que eu te oro e pela fé já te agradeço. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo os abençoe. Ivina Medeiros é bênção. Está no ar o Palavra Profética. Palavra Profética com a pastora Ivina Medeiros.